Estimados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje este 28º domingo do tempo comum, e tanto a primeira leitura, tirada do livro dos Reis, quanto o Evangelho de São Lucas, nos faz meditar sobre o pecado, a mancha do pecado, a podridão do pecado. Na primeira leitura, Naamã, o sírio, que também não pertencia ao povo de Israel, ele vai se apresentar e querer ficar curado ao profeta Eliseu. E Eliseu manda então que Naamã se banhasse no rio Jordão 7 vezes. Naamã tinha lepra. A lepra, para o povo de Israel, é uma doença que tornava a pessoa impura. Não somente a lepra, qualquer doença na pele, qualquer mancha na pele, a pessoa era considerada impura. E por ser considerada impura, ela não poderia conviver com os demais na mesma cidade. Essa pessoa deveria viver afastada, em grupos, e se tivesse que entrar na cidade, deveria bagunçar o seu cabelo e começar a gritar: impuro, 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 para que as demais pessoas não se contaminassem e não chegassem perto dele. Pensem vocês, que situação terrível uma pessoa que passasse por essa doença tinha. E se essa pessoa ficasse curada, como manda no livro do Levítico, ela deveria se apresentar ao sacerdote para constatar a sua cura. Tanto quanto ela se contaminou, o sacerdote constatar que ela é impura, e depois, se ela fosse curada, constatar que ela é agora pura. E Naamã, o sírio, tendo esta doença, não fazia parte do povo de Israel, mas foi se banhar no Jordão. O profeta Eliseu pediu que ele fosse ao Jordão. Ele se banhou 7 vezes e recebeu a cura da sua lepra. E quis agradecer ao profeta, que não aceitou o presente, mas mostrou gratidão por ter sido curado. No Evangelho, acontece quase a mesma coisa. Esses 10 leprosos, eles são homens que estão manchados com esta doença, e estão fora da cidade, deste povoado, e querem se aproximar de Jesus, e gritam à distância, para que ele tenha misericórdia deles. Esta doença física, que tanto Naamã tinha, quanto os 10 leprosos tinham, significa primeira coisa, a mancha do pecado original. O pecado original é uma mancha que os nossos primeiros pais cometeram no Éden, Adão e Eva, e que esta mancha do pecado original, ela é transmitida por propagação a toda a humanidade. Qualquer criança que seja concebida, nasce com essa inimizade para com Deus. O pecado original é um fechamento total a Deus. Total, de inimizade com Ele. E nós não cometemos esse pecado. Ele não foi cometido por nós, mas nós herdamos ele, porque somos seres humanos. O pecado de Adão, que foi cometido no Éden, ele é transmitido à humanidade por propagação, porque nós somos todos seres humanos. É um pecado herdado, não cometido. Pois bem, o rio Jordão, na qual Naamã se lavou 7 vezes, é o rio onde Jesus foi batizado, se lembrem? As águas do Jordão se tornaram águas santificadas, e estas águas que Jesus santificou são as águas do batismo. E é o batismo que nos apaga a mancha do pecado original. Cada vez que uma criança se aproxima da pia batismal, ou um adulto, a mancha do pecado original é apagada. Esse estado de inimizade com Deus é desfeito, porque nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou a salvação. E cada vez que nós pecamos novamente, nós temos uma segunda tábua da salvação, um segundo banho, que é o sacramento da confissão, ou quantas vezes forem precisas. Mas a mancha é apagada, o que fica é a concupiscência, a inclinação, a desordem para o pecado. Isso permanece em nós, é uma ferida que está dentro de nós. Esses 10 leprosos, que significam a humanidade,
ferida, manchada, Jesus pede que eles se apresentem ao sacerdote. E eles no caminho são curados. Vão sendo curados um a um, sendo curados. E estes homens com certeza ficaram muito felizes, porque foram curados, assim como nós, como somos batizados, fomos curados. A mancha do pecado original, o estado de inimizade com Deus é desfeito, somos salvos, libertos. Mas somente um voltou para agradecer. O que isso significa? Isso significa que quando nós somos batizados, nós somos salvos pelas águas do batismo, mas nem todos voltam a Jesus, nem todos vão prestar a adoração a Jesus. E aqui quero deixar bem mais claro, é o tipo do católico que vai atrás de Jesus pedindo cura, cura disso, cura daquilo outro, cura de uma doença, cura daquilo outro, favores para Jesus, pede isso, pede aquilo outro, e Deus concede curas, milagres, sinais, mas não adianta ter o corpo sadio, perfeito, curado e ir para o inferno, porque aqueles 9 são homens ingratos, que foram curados, mas não foram salvos. Jesus no final do evangelho diz para esse homem: a tua fé te salvou. Não adianta, meus irmãos, nós sermos curados por Jesus, remidos nas águas do batismo e viver uma vida totalmente contrária. Nós devemos voltar como aquele leproso e reconhecer a adoração que deve ser dada a Deus. Devemos voltar como aquele homem e prestar a glória que é devida a Deus, a adoração que é devida a Deus. Aquele homem, ele voltou, se justificou e foi salvo, porque ele não se apegou à sua cura. Nós não podemos ser cristãos que vamos atrás de Jesus, recebemos dele as graças e depois não agradecemos. Não somos generosos. Deus nos salva e nós dizemos: muito obrigado, até mais, e vou continuar a minha vida. Foi isso que São Paulo na segunda leitura nos disse. Se negamos a Cristo, Ele nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel. Qual é a diferença da negação e da infidelidade? Porque se nós negamos a Jesus, Ele nos nega, e se não somos fiéis, Ele permanece fiel. Porque aquele que nega, são aqueles 9 leprosos. São pessoas que às vezes se aproximaram de Jesus, mas como o asfalto que não deixa penetrar a água, tem um coração endurecido. Não é a água que é ruim, não é a graça de Deus que não opera, é o coração que está fechado. É aquela pessoa que diz assim: eu vivo a vida do meu jeito, eu faço do meu jeito, da minha forma. Jesus diz: não cometerás adultério. Ah não, mas tudo bem, eu posso cometer, eu vivo a vida do meu jeito. Não pode o sexo antes do casamento, é pecado. Não, mas eu vivo a vida do meu jeito, Jesus, não quero. Não pode ser a favor do aborto. Ah, Jesus, mas eu vivo a vida do meu jeito. Não pode ser a favor da morte. Ah, Jesus, eu vivo a vida do meu jeito. É aquele cristão que fechou o seu coração. Não entra mais a graça, e se a graça não penetra, não tem como salvá-lo, não tem como mudá-lo. Porque ele se endureceu, ele negou Jesus, negou com os seus atos, com as suas ações, com os seus pensamentos, e Jesus os negará, porque não foi testemunha fiel diante dos homens. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Se nós negamos o Senhor na nossa vida, Ele nos negará. Se nós fechamos a nossa vida completamente a Ele, Ele nos negará. Ao contrário da nossa infidelidade. É aquela pessoa que está lutando, ela erra, dela pede perdão, ela erra, dela confessa, ela erra, dela confessa, ela erra e pede perdão. Ela é infiel, mas Jesus permanece fiel. O contrário daquele que fechou o seu coração é que nada mais penetra. É um pecador obstinado. Ele voltou as costas para Deus. Estes 9 leprosos que foram embora e receberam a cura,
São homens que receberam uma cura física, mas perderam a sua alma. Não foram salvos. E nós corremos este risco. Nós, católicos, corremos o risco de acharmos que por recebermos de Deus curas, graças, milagres, já estamos salvos. Se nós não abandonarmos o pecado e dizermos não para o pecado e abraçarmos a Jesus com generosidade, nós não estamos salvos. Você pode ser batizado, eu posso ser padre e ir para o inferno. Você pode estar casado na igreja, maravilhosamente bem, mas se você voltou as costas para Deus e vive como um ateu cristão, o fim é o inferno, a separação eterna de Deus. Por isso, nós devemos nos arrepender, fazer como aquele leproso, ser curado por Jesus e voltar. Senhor, estou aqui, como o filho pródigo, pecou e voltou para agradecer, voltou para pedir graças, voltou para pedir ajuda, para que o Senhor o libertasse. Hoje é um motivo muito especial para nós pedirmos a Jesus essa graça, de não sermos homens e mulheres ingratos para com Deus, mas agradecidos. E não só para com Deus, para com todas as pessoas. Nós estamos vivendo num ambiente hoje de ingratidão. Nós não agradecemos mais a Deus pelo dom da nossa vida, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. As pessoas que estão à nossa volta, a pessoa presta um serviço, a gente paga e acha que aquilo ali é o essencial. Não. O obrigado, a generosidade, isso faz parte da nossa vida. Render adoração, agradecer a Deus, agradecer as pessoas, dizer muito obrigado. A virtude da generosidade, da gratidão, ela falta no nosso meio hoje. Nós precisamos tomar ela de volta. Agradecer a Deus, agradecer as pessoas, ter um coração generoso. E principalmente agradecer a Deus pelo nosso batismo. E porque nós estamos aqui hoje. Se estamos aqui nessa igreja hoje, é porque nós somos todos aquele único leproso que voltou para agradecer. Campo Novo tem 2.500 católicos pelo IBGE. Se todos fôssemos o leproso que voltou, essa igreja estaria abarrotada. Mas muitos não voltam para agradecer. Mas você e eu somos aquele leproso que estamos aqui voltando para agradecer. Tenho certeza que nenhum de nós aqui quer voltar as costas para Deus. Mas nós estamos aqui para agradecer, pedir que o Senhor nos dê força, nos revigore e faça cada dia mais conformar a nossa vida com a vida dele, pela generosidade e pela gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos permanecer sentados. Nós vamos dar agora início